E aí, torcida tricolor, beleza? São Paulo hoje vai a campo, vai enfrentar a Chapecoense às 19 horas no Morumbi, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que já demorou, inclusive, para sair essa primeira vitória, né? São Paulo empatou com o Fluminense, perdeu para o Atlético Goianiense e para o Atlético Mineiro. Enfim, e hoje não tem desculpa, hoje tem que jogar bola, tem que fazer o jogo. São Paulo tem que vencer, o São Paulo não pode ficar enrolando para vencer, porque daqui a pouco, por mais que o São Paulo tenha um time, na minha opinião, que dá para brigar pelo título, mas ao mesmo tempo que dá para brigar pelo título, você começa a perder, começa a vir a desconfiança dos jogadores, perde a confiança, né, do jeito de jogar, que acabou de ser campeão paulista, o time estava com a confiança lá em cima, então vai perdendo essa confiança e aí é complicado. Depois para correr atrás é complicado. Somente o Flamengo tem um bom time, o Atlético Mineiro que ganhou o São Paulo tem um bom time, então depois é complicado correr atrás. Então, se o São Paulo tem a intenção de brigar pelo título, que na minha opinião tem time para isso, São Paulo precisa vencer hoje e já começar a dar o primeiro passo para tentar buscar o título do Campeonato Brasileiro, que não vem desde 2008, né? Que foi naquela sequência do tricampeonato brasileiro do São Paulo, beleza? Então o São Paulo já joga hoje e domingo já tem um clássico contra o Santos, o jogo é na Vila Belmiro, né? O Santos com o Diniz com certeza vai querer ganhar do São Paulo, né? Porque até o ano passado era técnico do São Paulo, na verdade até esse ano, né, que ele foi demitido, os campeonatos terminou esse ano, mas enfim. Então com certeza vai ser um jogo difícil para o São Paulo contra o Santos, então tem que ganhar hoje para tentar ir na Vila buscar um resultado que não é fácil. O Santos, por mais que esteja montando seu time no domingo, né, que o jogo é 6h15 da tarde no domingo, às 18h15, vai ser um jogo muito mais difícil inclusive do que vai ser hoje, é óbvio, teoricamente. Então o São Paulo já tem que ganhar hoje para ir com moral pro clássico contra o Santos, né? Porque clássico, cara, não tem conversa, né? É sempre um jogo difícil, independente da fase do que o time tá passando. Então o São Paulo hoje vai jogar contra a Chape às 19 horas no Morumbi. O São Paulo tem vários desfalques. Do time titular, por exemplo, 5, né, jogadores, né, enfim, dos jogadores de linha, metade não vai jogar. O Miranda, o Daniel Alves, o Benítez e o Luan machucado, além do Arboleda na seleção. Então, ou seja, são 5 titulares fora. Além deles, o Hernanes e o William, que são reservas, também estão fora, também machucados. Então, o Arboleda na seleção, o restante todos machucados. Infelizmente faz muita falta pro São Paulo, né? Miranda na zaga, Daniel Alves, não precisa nem falar, o Benítez na armação ali, o São Paulo não tem um jogador da característica do Benítez, então tá fazendo muita falta, né? Desde que ele se machucou naquele primeiro jogo da final contra o Palmeiras, então faz muita falta. O Luan na marcação do São Paulo também não tem um jogador da característica do Luan que protege a defesa. Então hoje o São Paulo, inclusive, pode ser que mude o esquema, o Crespo venha jogar no 4-4-2, por exemplo, né? Joga com o Bruno Alves e com o Léo Pelé na zaga, porque, cara, o Diego Costa, quando tem entrado, não tem entrado bem. Enfim, o Rodrigo também, os jogos que jogou também não gostei dele. Enfim, então pode ser que o esquema seja alterado hoje para a partida contra a Chape e o São Paulo venha jogar no 4-4-2, mas é esperar realmente uma hora antes da partida, né, que é a hora que sai a escalação, para saber certinho qual vai ser o esquema. Se vai manter o 3-5-2 mesmo com os desfalques, o São Paulo vai pro 4-4-2, beleza? O jogo do São Paulo hoje tem transmissão exclusiva do Premier e a arbitragem é do Diógenes Andrade, beleza? Então é isso. Fora do jogo, então, falando do jogo do São Paulo, só para terminar, antes de mudar de assunto, o Bruno Rodrigues, ele não entra, não tem chance, não é relacionado. Eu queria saber o que acontece, cara. Aqui ninguém no São Paulo ninguém fala nada. Todo mundo fala que ele treina bem, que você ouve falar, né? Quem tem os caras que informam do São Paulo, assim, as notícias, fala que ele treina bem, que tá tudo certo, que ele não dá problema, que ele chega no horário, treina certinho, mas ele não põe pra jogar o Crespo, não dá pra entender. O Rojas, a maioria dos jogos o Rojas não joga bem, fica prendendo a bola, não sai nada do pé do Rojas. O Vitor Bueno já teve várias chances também, nunca sai nada. Vários jogadores que não acontece nada, sempre teve oportunidade. O Bruno Rodrigues, que foi uma contratação do São Paulo, né? Aliás, a primeira desse ano, não tem oportunidade para jogar. Essas coisas é difícil entender no futebol, né, cara? Parece que acontece alguma coisa no meio do futebol que é difícil a gente explicar, a gente que tá de fora. Mas que tem alguma coisa, tem, né? Tá uma música aqui entrando quase na tela do vídeo. Enfim, eles poderiam vir a público explicar, ó, o Bruno Rodrigues não joga por causa disso, mas, cara, explicar. Porque, cara, não dá pra entender porque que ele não joga. O Hernandes mesmo, que tá fora de forma, é um ídolo histórico da história do São Paulo, né? Vai ficar pra sempre, mas tem um salário elevadíssimo. Ele vem, tá certo, ele tá machucado, não vai jogar, mas enfim, já teve a oportunidade também de fazer jogos, aí entra, não joga bem, não consegue jogar. E todo mundo recebe essa oportunidade, todo mundo, independente se está jogando bem ou mal. O único que a gente não entende porque que não recebe é o Bruno Rodrigues. Então, poderia ser explicado qual é o motivo do Bruno Rodrigues não ter a oportunidade de jogar no time de São Paulo.
os jogos que ele entrou, por mais que ele entrou sempre faltando um pouquinho, 15, 20 minutos no máximo aí, na minha opinião, sempre ele entrou bem, vai pra cima, um jogador de velocidade, um jogador diferente dos jogadores que o São Paulo tem lá. O São Paulo não tem um jogador da característica dele, sabe? Um jogador de drible que vai pra cima. E não dá pra entender porque que ele não entra. Enfim, mas também ninguém vem explicar, né, o motivo, enfim. Então, na minha opinião, a única coisa que precisava melhorar bastante no São Paulo é isso aí. Somente agora o São Paulo cheio de desfalques, cara, nem assim o Bruno Rodrigues vai ter uma oportunidade, pelo menos de jogar um jogo de titular, pelo menos um. Até o Paulinho Boy, que o São Paulo emprestou aí, teve a oportunidade de jogar mais do que o Bruno Rodrigues, beleza? Então não dá pra entender. E só pra terminar aí, são os clubes aqui do Brasil, né, os 20 clubes da primeira divisão, depois vai juntar também com os da segunda, enviaram uma carta, né, um manifesto para a CBF, de eles estavam fazendo uma liga a partir já do próximo ano. E tomara que consiga, porque querendo ou não, a CBF ganha bastante dinheiro com os clubes. E saiu uma notícia aí que diz que comprou um avião por 70 milhões, enfim. Se sendo que podia ajudar os times, principalmente da Série C e D, que tem bastante dificuldade na parte financeira, às vezes até para viajar. O 4 de julho mesmo que veio jogar contra o São Paulo aí pela Copa do Brasil, os caras teve que vir de ônibus, viajar 3 dias. E a CBF gastando 70 milhões com dinheiro de avião. Então eu acho que os clubes estão mais do que certo, aliás, demorou inclusive para fazer uma liga e eles tomarem conta e aí fazer uma coisa justa, né? Porque tem clube também na primeira divisão aí que vira e mexe quer mandar no futebol brasileiro, né? Todo mundo sabe quem é. Então, o tomara que os clubes realmente façam isso e que seja uma coisa justa, que o dinheiro seja dividido de forma justa, entendeu? Como acontece em outros países, para que não ficar como acontece, por exemplo, na Espanha, que é Barcelona e Real Madrid, de vez em quando o Atlético Madrid, que nem esse ano, ganha um campeonato espanhol, entendeu? Para que não fique só um ou dois ou três ganhando, seja uma coisa mais justa, que fique como sempre foi o futebol brasileiro. 12, 13, 14 clubes aí, quando antes de começar o campeonato brasileiro, você fala, pode ser que esse ganhe, ou pelo menos tenha a chance de Libertadores. E aqui no Brasil sempre foi desse jeito. Tomara que continue desse jeito. Vários clubes fortes, né? Hoje, por exemplo, o Vasco, Cruzeiro e Botafogo, cara, na segunda divisão tem dificuldade muito grande de inclusive ganhar os jogos na segunda divisão. Não dá pra acreditar. O Vasco mesmo é gigantesco, cara. E o Vasco tem uma dificuldade enorme de conseguir ganhar jogos. O Cruzeiro caiu ano passado, não conseguiu subir, tá na segunda divisão pelo segundo ano seguido. Botafogo também acho que já caiu 3 ou 4 vezes. Enfim, o Vasco também acho que 3 ou 4 vezes caiu. Então não dá, cara. Os times precisam ser fortes e para eles ser fortes eles têm que sair da CBF, entendeu? Porque enquanto eles continuarem lá vai ser difícil, beleza? Então galera, um grande abraço a todos. São Paulo e Chapecoense hoje às 19 horas no Morumbi. O São Paulo buscando essa primeira vitória e precisa buscar. Os caras têm que realmente jogar o que não jogou contra o Galo, porque contra o Atlético foi uma vergonha, o time não entrou em campo. Todos os jogadores, na minha opinião, tirando o Volpi, o resto, cara, tipo assim, o Bruno Alves também jogou com vontade, a gente não pode dizer, ele não fez uma grande partida, mas jogou com vontade. Agora, tirando esses dois aí, o resto muito abaixo, inclusive na força de vontade. O São Paulo tem que voltar a jogar aquilo que jogou no Campeonato Paulista, o quê? No Campeonato Paulista, todos os jogos o São Paulo levava a sério, independente do adversário. E é isso que o São Paulo precisa fazer. Cara, Campeonato Brasileiro não dá pra vacilar, não. Você vacilou, daqui a pouco você vê, você tá lá embaixo, depois pra sair de lá de baixo é difícil, beleza? Então, São Paulo hoje, eu acredito na vitória, pro São Paulo voltar aos trilhos aí, voltar às vitórias e ganhar hoje da Chape para já pegar o Santos com moral de novo e tentar ganhar o Santos na Vila no final de semana, beleza? Então, galera, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre.